E aí, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus, eu já queria estar trazendo uma palavra que fala a respeito de árvore, as fases de uma árvore. Eu já queria iniciar lendo o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz que a fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago diz que uma fé sem obras, ela é considerada uma fé morta. Ao mesmo tempo que em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. E o versículo 9 diz que nós não somos salvos por obras, para que nós não venhamos nos gloriar. Então nós não somos salvos de fato por obras, mas sim pela graça. Porém, é pela graça mediante a fé. Então o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a pergunta que fica é: será se uma fé morta salva? Será se uma fé que está morta, que não está viva, através das obras, através dos frutos, será se essa fé morta realmente salva? Eis a questão. Mas eu repito, nós somos salvos pela graça, mas é pela graça mediante a fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Afinal, Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé precisa estar voltada a Jesus Cristo. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. É a fé em Jesus Cristo que vai nos proporcionar a salvação. Mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, para que eu preciso ter obras? As obras nada mais é do que os frutos naturais de quem tem fé. As obras são como se fossem os frutos, de fato, da vida de quem tem fé. E os frutos, eles servem para mostrar que temos fé. Aí lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 33, diz que se conhece uma árvore pelos frutos. Se uma árvore for boa, ela certamente vai produzir frutos bons. Mas se a árvore for ruim, certamente ela vai dar frutos ruins. E lá em João capítulo 15, versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Então Jesus ele fala ali na parábola da videira verdadeira que nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos e assim também sereis meus discípulos. Então eu já estou entendendo aqui que nós somos comparados com uma árvore, né? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos, pelaquilo que a árvore produz, e ao mesmo tempo que Jesus diz que nisto é glorificado o Pai, que nós viemos frutificar, porque glorificamos a Deus através dos nossos frutos. E Jesus ainda diz mais: e assim sereis meus discípulos. Então, também é uma forma de provarmos, de mostrarmos que somos discípulos de Jesus. É frutificando para Ele, é dando resultados para Ele, porque afinal a Bíblia já está nos comparando com uma árvore. Então, eu queria trazer hoje as 4 fases de uma árvore. A primeira fase é que a árvore ela precisa estar plantada. O Salmo 92, versículo 2 diz: só há um jeito de um justo florescer e frutificar, que é estando plantado, é estando semeado em uma terra boa, em uma terra fértil, porque afinal de contas a árvore, a planta precisa estar fincada em um solo fértil para que ela venha de fato se estabelecer, crescer, se enraizar e assim posteriormente frutificar. Mas a primeira fase é essa, é preciso estar plantado. O Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que no tempo certo, na estação própria, dará o seu fruto. Então, o Salmo 1 já nos dá uma direção de onde nós devemos estar plantados. Precisamos estar plantados em um solo ao lado de ribeiros de águas. Afinal de contas, a água é um componente fundamental para a nutrição da planta, para a nutrição da árvore, e esta árvore precisa estar plantada ao lado de um ribeiro de águas. E o ribeiro de água, na vida do crente, nada mais é de onde existe palavra de Deus. A fonte de vida, a água da vida do crente é a palavra de Deus. Então, a árvore precisa estar plantada junto ao lado de onde houver palavra de Deus. Então você encontra a palavra de Deus em cultos, na própria Bíblia. Você pode mergulhar, meu irmão, profundamente na palavra de Deus, lendo a sua Bíblia, tendo uma Bíblia em casa e lendo e meditando, porque o Salmo diz: aquele que medita na palavra, esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então é preciso a meditação na palavra de Deus. A árvore precisa buscar profundezas nas águas da palavra de Deus, para que essa árvore
plantada, venha crescer e na estação própria venha dar os seus frutos, venha frutificar. A segunda fase da árvore é quando ela penetra as raízes. Se a gente for parar para pensar, talvez a raiz seja o componente principal da árvore. Porque quando uma árvore vai crescer, primeiro ela precisa penetrar suas raízes. E quanto mais profundo essa árvore penetrar a raiz, mais estrutura essa árvore vai ter, mais resistência essa planta vai ter, porque ela está bem enraizada, ela está bem fincada em um solo fértil. E a raiz, por sua vez, tem a função tanto de buscar a água, né, se aprofundar para buscar o nutriente, a água que está contida no solo, e quando ela faz isso, por consequência, ela está dando estrutura para a árvore, porque ela está penetrando profundamente no solo e a árvore vai ganhando mais resistência com isso. Então a segunda fase de uma árvore é que ela precisa penetrar as raízes, ela precisa infiltrar as raízes em busca da água. Trazendo para as nossas vidas, como já foi dito, a palavra de Deus é a fonte da água e infiltrar as raízes é buscar profundidade na palavra de Deus, é buscar se enraizar cada vez mais na palavra de Deus, na leitura, na busca por esta palavra que é santa, que é poderosa, que tem o poder de nutrir o ser humano, assim como a água nutre uma planta. Então, por isso, a árvore precisa se enraizar para ter a garantia do nutriente da água que é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento e estruturação da planta. O salmista diz no Salmo 42, versículo 1, assim como a corça anseia por água, assim eu também anseio por ti, ó Senhor. Então que nós venhamos ser como esse salmista, que anseia pelas águas de Deus, que anseia pelos rios de água viva que Jesus promete para saciar a nossa sede interior por Deus, a nossa sede por estar na presença de Deus, por estar na fonte de água, na fonte daquele que pode nos nutrir, que pode nos fortalecer, que pode nos dar estrutura como uma árvore, para que no tempo certo nós venhamos frutificar para a glória dele e provar que somos discípulos do Senhor. E pode vir vento, pode vir tempestade, que essa planta certamente vai ter resistência para suportar as tempestades da vida. Por isso, meu irmão, que a fase de se enraizar é tão importante. É preciso se enraizar para criar estrutura, para criar resistência diante das tempestades da vida. A terceira fase de uma árvore é que ela precisa frutificar. Assim como ela precisa estar plantada, em seguida se enraizar, né, ganhar estrutura, ganhar firmamento, ela também precisa frutificar no tempo certo. No Salmo 1, como já foi dito, a árvore ela vai frutificar na estação própria. Há um tempo certo para frutificar. Então não se preocupe se por acaso você ainda não esteja frutificando para a glória de Deus e para provar que é discípulo de Jesus, porque há um tempo próprio para isso. Como foi dito também, existem fases. Primeiro você precisa estar plantado junto a ribeiro, junto à fonte de água. Segundo, você precisa se enraizar. E quando você fizer isso, certamente os frutos virão por consequência de uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de água. E por falar em frutificar, como eu já disse no início, a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 33, que se conhece uma árvore pelos frutos. Se uma árvore é boa, certamente ela vai dar frutos bons. Se uma árvore é ruim, então certamente também os seus frutos não serão bons, serão ruins. Então se conhece a árvore pelo fruto, precisamos frutificar, e eu lhe digo que nós venhamos dar frutos bons, frutos que glorifiquem a Deus, frutos que exaltam o nome do Senhor, frutos que são naturais de alguém que tem fé, porque como eu disse, precisamos dar frutos para mostrarmos que temos uma fé viva, para glorificarmos a Deus e para também mostrarmos que somos discípulos de Jesus. Então certamente precisamos dar frutos bons e esses frutos virão na estação própria. E a quarta e última fase de uma árvore é que ela precisa estar ligada na videira verdadeira. Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 1, que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. É interessante que esse texto de João capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira, Jesus diz que o ramo, em um determinado momento, até pode ser podado, até pode ser limpo, mas é para que venha dar mais frutos. E isso é diferente de ser cortado.
Jesus diz que aquele que não frutifica, o ramo que não dá frutos, esse no caso é cortado e lançado para ser queimado. Então que nós venhamos ser podados por Jesus, que nós venhamos ser limpos por Jesus, para que no tempo certo nós venhamos frutificar mais e mais para a glória de Deus, porque é de interesse dele que nós venhamos dar frutos para a glória dele. O diferente disso é ser cortado. Então não queira ser cortado da videira verdadeira, não queira ser cortado pelo agricultor. Jesus diz também em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, que sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, frutificar em nada. Até podemos frutificar em algumas outras áreas da vida, como no trabalho, mas frutificar com Jesus e para Jesus precisamos estar ligados com Ele, precisamos estar ligados na videira verdadeira, porque Ele mesmo é quem diz, sem mim nada podereis fazer. É preciso que nós estejamos ligados na videira verdadeira, seguindo as fases da árvore, estando plantado, estando alicerçado, com as raízes fincadas em um solo profundo e na estação própria frutificar, dar frutos para a glória de Deus e que nós venhamos dar esses frutos estando ligados com Jesus, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é a árvore verdadeira e nós estando ligados com Ele, certamente que nós também frutificamos para a glória dEle. E no próprio capítulo de João 15, Jesus diz que nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Então concluo dizendo o que eu disse no início, precisamos ter uma fé viva. A salvação é pela graça, mas é mediante a fé. E o Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então que nós venhamos ter uma fé viva, uma fé frutífera, frutos que mostram que temos uma fé viva, que nós venhamos ser como uma árvore, porque a Bíblia nos compara com uma árvore, que nós venhamos seguir esses passos, de estar plantado, de se enraizar cada vez mais, de se aprofundar na palavra de Deus, na fonte de água viva, que nós venhamos frutificar no tempo certo e que nós venhamos estar ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você gostou dessa mensagem, medita nela, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com quem você ama, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque assim você vai estar ajudando o crescimento do canal e eu tenho muito a agradecer por você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.